Olá a todos, Peri Richard de Itajaí, Santa Catarina. Então, como eu estava dizendo no vídeo anterior, eu entendo que Bolsonaro não tem o direito de continuar errando desse tipo de erros, né, um erro como esse, onde seja por deliberação própria ou por influências de terceiros que ele contrate uma outra pessoa e no final das contas acabemos vendo o que nós vimos, por exemplo, com Mandetta, né? Já não, como se já não bastasse o caso Bebiano, depois o general Santos Cruz, que muito provavelmente suponho que deva ter sido do próprio interesse de Jair Bolsonaro, né? O próprio Jair Bolsonaro conhecendo Santos Cruz, ou enfim, também se isso foi recomendado não vem ao caso. Roberto Alvim, né? Roberto Alvim, que foi. Bom, enfim. Quanto a isso, no canal do professor Belay tem um vídeo onde ele entrevista o maestro Dante Mantovani, que participou do governo, e que em determinado momento o Dante Mantovani fala: olha, eu não sei como ele apareceu se dizendo conservador. E de fato, assim, ó, Roberto Alvim, ele foi um dos cavalos de Troia do governo Bolsonaro. Vamos ser sinceros. Roberto Alvim não era. Não era. Se tornou, não sei. E aquilo ali, me desculpe, mas eu acredito que aquilo ali não foi um erro. Né? Aquilo ali, como gostam de dizer por aí, tem método. Mas isso daí é só um achismo meu. Né? Eu não peguei embora parece que ele já teria declarado que ele que fez a escolha e ele decidiu por utilizar um trecho da ópera de Wagner e, por fim, fazer uma citação quase que direta de Goebbels. Mas, enfim, então, quanto a isso, é aquela situação que eu digo. É impossível, realmente, que não surjam pessoas que emulem o que aconteceu, por exemplo, no passado extremamente remoto, com a história bíblica, por exemplo, de Satanás, que era o querubim ungido e que tanto recebeu de Deus, né, mas infelizmente acabou se revoltando contra Deus e ainda conseguiu arrastar consigo a terça parte de toda a população angelical. É impossível que, se isso acontece numa esfera espiritual, por assim dizer, imagina na esfera humana. Não tem como isso não acontecer. O fato é que é preciso que um governo ele tente minimizar ao máximo tanto o número de vezes que isso acontece, como o impacto das vezes que isso acontece. E para mostrar as coisas mais diretas, assim, as implicações mais diretas, não digo da contratação, mas da manutenção, o tempo em que Mandetta ficou no cargo, você consegue captar por um texto de Stephen Kenneth, onde ele elabora ali alguns fatos que teriam ocorrido, né, onde o Mandetta resistia às recomendações, por exemplo, do uso da hidroxicloroquina. E, enfim, mas não é só a resistência pela resistência. Além da resistência da hidroxicloroquina, havia também, Mandetta, ele também estava, em algumas declarações, aceitando e até referendando as medidas tirânicas dos tiranetes municipais e estaduais, jogando contra o próprio governo ao qual ele fazia parte. Quer dizer, sendo meio que um procurador desses tiranetes, por assim dizer. Então, quando ele tem uma atuação como essa, essas são as implicações mais diretas. Porém, é esperado, por exemplo, que Mandetta ele vai, se não no primeiro momento, mas logo na sequência, ou tão logo possa, encabeçar aí uma oposição ao presidente, ou pelo menos nos bastidores, se não de forma direta e incisiva, mas nos bastidores trabalhar, já que de forma direta ele fez isso quando estava como ministro da Saúde, né? Que, diga-se de passagem,
despedida, houve aquela festinha ali na saída ali na sua saída do ministério, onde pessoas muito benquistas por ele e ele sendo benquista por essas pessoas, não estavam de máscara, de luva, não tinha álcool gel, todo mundo parece que se abraçou, cantou, se beijou, se foi o caso, né? Como nós vimos aí num vídeo circulando há uns dias atrás e que está por aí circulando. Então, isolamento com uma série de restrições para você, hipocrisia para mim, porque eu não vou fazer isso, né? Até como artistas globais que foram vistos por aí circulando quando eles usam hashtag fique em casa, né? Pois bem, então, de forma tanto direta, as implicações diretas, quanto, sobretudo, as indiretas, o que isso pode representar para o governo Bolsonaro em termos de oposição, é que eu acho que acaba sendo um erro quase que inexcusável. Até porque também Jesus ensinou que uma casa dividida, um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Então, veja só, se é inevitável que os ataques externos ocorram, e isso é inevitável de fato, ou seja, a oposição, os inimigos na oposição, eles vão atacar, e não tem jeito, eles vão fazer isso, tá certo, é líquido e certo que isso vai acontecer. No entanto, você precisa também ter uma fortaleza interna para tentar evitar essa ofensiva, né, se defender e, na medida do possível, contra-atacar. E, em dado momento, também atacar. O problema é que se você tem uma casa dividida, um reino dividido, você não só não consegue defender, como é atacado de dentro. E aí, bom, aí é evidentemente que quando se tem um cavalo ou vários cavalos de Troia dentro de Troia, e de maneira que eles acabam trazendo consigo uma série de elementos que vão dinamitar o seu poder de defesa, contra-ataque e até mesmo ataque, muito pelo contrário, porque já estão dentro do seu reino, estão ali tomando de assalto, ainda que aos poucos, subvertendo, e aí os inimigos de fora ainda vão dizer, olha lá, tá vendo? Os próprios aliados estão dizendo dele mesmo, como a imprensa e como muitos estão dizendo, os próprios bolsonaristas, Joyce Hasselman e Alexandre Frota estão contra o governo. Mas, peraí, todo mundo já sabe, isso daí foram trolls. Ele aceita que dói menos. Alexandre Frota, Joyce Hasselman, Janaína Pascoal, entre outros, foram trolls. Surfaram na onda Bolsonaro e esquece, eles, se a esquerda vai abraçar eles ou não, isso não vai fazer a menor diferença. É por isso que eu não fico comentando desse pessoal tanto, só estou aqui citando para mostrar, porque não tem, eles surfaram na onda e tá bom, aproveitaram a oportunidade e estão lá nos seus mandatos, estão ganhando o seu dinheiro, viajando para lá e para cá, curtindo, fazendo e acontecendo. É um povo vil, sabe, que não merece bom dia, boa tarde ou boa noite. Sabe, não sou nenhum santo para poder falar aqui que esse povo vai pro inferno, pro lago de fogo e enxofre, mas se comportam como vis que são, pelo menos do ponto de vista moral e ético. E ter pessoas dessas como aliado é aquela seguinte história. Se for para ter amizade com esse tipo de gente, é melhor andar sozinho, antes só do que mal acompanhado. Então, é por isso que eu gostaria que Bolsonaro ele fosse muito mais criterioso quando fosse contratar e manter pessoas no seu governo. E aí ele poderia usar o principal critério de a pessoa é patriota de fato? É conservadora patriota? Sim, porque ela não precisa ser bolsonarista, porque Bolsonaro um dia vai passar. Por melhor que seja o governo dele, ele vai ficar nos anais da história e ele vai passar. Mas as ações patriotas é que ficam. As ações conservadoras é que permanecem. E Bolsonaro precisa, antes de técnicos, ele precisa de conservadores patriotas.